Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Está no ar mais um programa na hora do seu almoço, Itaenga Notícias, onde nós discutimos, levamos o bom debate através das ondas do rádio, através da nossa Itaenga FM, 12 anos levando informação, entretenimento, cultura e muita religiosidade através da sua programação, Mais uma vez, sexta-feira, 10 de maio de 2019, estamos no ar. Hoje aqui também recebendo o nosso amigo Luiz Damião, a equipe também da FETAP, aqui de Pernambuco, e ficamos felizes, quando as pessoas vêm aqui à rádio, proporciona o bom debate, porque quando a gente discutimos conscientemente e de maneira educativa as questões do nosso país, tudo se chega a um consenso. Mas Luiz Damião é sempre uma motivação de alegria eu receber no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde a todo ouvinte da Itaenga FM. Boa tarde aqui a companheira Cícera, presidente da FETAP, ao companheiro Mário João, assessoria da presidência, Jailma, assessora do Polo, e a companheira Grace, que é assessora de comunicação. Júlio, sempre é um prazer a gente estar aqui no seu programa. Na quarta-feira teve eu aqui o Antenor, e a gente veio trazer aqui que a gente estava fazendo uma atividade, em revisar uma atividade do município, o mutirão sindical, em parceria com a FETAP, em parceria com os sindicatos da Mata Norte e da Mata Sul, em parceria com os parceiros nossos aqui do município. E na oportunidade eu disse, não, Júlio, vamos vir na sexta, fazer o fechamento e trazer aqui o resultado, o que a gente sentiu dessa presença junto com o povo, junto com a base. E fico feliz por você ter havido esse espaço, e também mandar aqui um abraço a todos os pessoal que contribuíram, as assessorias da formação, Mônica, Antenor, Jaiane da Finança, João da Juventude, os funcionários da FETAP, toda a equipe que esteve presente, também os pessoal do sindicato da diretoria, Edilson, Nicinha, Maria, os funcionários e também os companheiros e companheiras associados, os parceiros, Luiz Vicente, o Everton e Cício da Solo Ambiental, que nos somou nesse tão importante mutirão e tão importante ações que a gente realizou ontem, a visita, e hoje a gente recebeu os trabalhadores e trabalhadoras no sindicato para a gente discutir um pouco sobre a importância do sindicato, sobre o papel e a defesa e a luta pelo homem e a mulher do campo. Ô Luiz Damião, agora você falou nesse mutirão do sindicato, que isso vem a trazer de benefício para esse público trabalhador rural, O que foi discutido de mais importante, o que vocês puderam transmitir para as pessoas que puderam receber essa comitiva da FETAP aqui em Lagoa de Itaenga? Júlio, na verdade, a gente trabalhou nas comunidades da Camboa, trabalhou na comunidade do Caicai, primeiro Caicai, segundo, E também a gente trabalhou na comunidade do Quartis, Angico também, Marreco e Alegria. Na verdade, o objetivo desse mutirão é a gente fazer uma escuta, A gente fazer uma escuta da nossa base, do nosso trabalhador, das nossas trabalhadoras. Às vezes, muitas vezes, chega no sindicato, aí Luiz para atender, aí tem outro já na porta esperando, e a gente, às vezes, não tem nenhuma conversa legal, E assim, muitas vezes, até não dizer a Luiz Damião, mas vamos dizer outra pessoa que vem visitar, e a gente foi mesmo para a base escutar, ouvir, saber qual é a dificuldade, e a gente trouxe uma bagagem muito boa dessa escuta. Chegou, sentou na casa dos agricultores, da trabalhadora e trabalhador, pessoas, tanto a minha pessoa como outras pessoas, Mário João também participou ontem, Jailma, pessoas que foram de fato escutar. E a gente trouxe muitas coisas, principalmente uma das coisas que a gente escutou bastante na comunidade, por exemplo, a questão da segurança, que vocês sabem hoje, sempre está acontecendo alguma questão lá na zona rural. A gente escutou isso, a gente também escutou em algumas comunidades a questão da falta d'água, a gente escutou também a questão
produção, comercialização, e também a gente levou informação. A gente também quis saber dos pessoal que eles estão acompanhando a real situação do nosso país hoje, estão entendendo, né? Porque são tantas falanças, são tantas coisas que as pessoas falam, e como vocês estão compreendendo. Qual é a real entendimento de vocês em todas essas questões, essa polêmica, essas medidas provisórias, essa MP, e como é que vocês entendem? Aí a gente ouviu mesmo os pessoal, a gente sabe que tem um povo bastante inteligente na zona rural, o meio de comunicação, a Itaenga FM e tantos outros meios tem levado, mas a gente aí pegou esse momento mesmo para conversar, para ouvir, para saber dos pessoal, e a gente está com a bagagem, o sindicato, a partir desse processo, juntamente com a FETAP, a gente vai fazer um trabalho, uma ação em cima disso que a gente trouxe da escuta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso foi um processo mesmo de escutar, o sindicato já fazia, mas a partir do momento que o sindicato se soma à FETAP, se soma a outros sindicatos e se soma a outros parceiros para visitar os trabalhadores, poxa, hoje eu estou sendo visitado por Marujão, por Jailma, por Beto, que foi o diretor da FETAP, que estava presente, quer dizer, pô, a gente está aqui de lá, o rapaz veio lá de Vicência, por exemplo, Raquel veio de São Lourenço, Paulo veio lá de Vitória, né, veio pessoal também de Itaquitinga, quer dizer, são pessoas que vêm de outro município para visitar aqui com a mesma finalidade. E mas, a colheita foi bem positiva desse multidão. Com certeza. Os pessoal que foram para a zona rural chegaram super satisfeitos, sabe que o nosso povo é colhedor, você sabe disso, você também sente isso, por você ter essa comunicação com o povo, e assim a gente foi bem acolhido, recepcionado bem pelo povo, e também a gente teve um diálogo bastante aberto com a população sobre a questão da reforma da Previdência, sobre a questão dessas questões que estão sendo discutidas, e aí a gente fez um diálogo bastante legal, e hoje a gente veio para dar mais força a essa conversa que a gente teve no meio rural, e assim, acabamos de encerrar lá a nossa atividade, os pessoal estão se deslocando aí para a zona rural, agradecer aqueles que já chegaram em casa, estão sintonizados na Itaenga FM, que puderam também hoje estar ali presente. Você sabe que é um dia típico de sexta-feira, uma colheita, mas a gente teve para mais de 150 pessoas presentes hoje no sindicato. Ô Luiz Damião, agora essa movimentação da FETAP, por exemplo, que aconteceu nesses últimos dias aqui em Lagoa do Itaenga, é uma prática comum que acontece todo ano, por exemplo, em Pernambuco, em Lagoa do Itaenga já vem acontecendo há quanto tempo já? Olha, na verdade, a gente fazia nossas reuniões de base, sempre eu vejo que você vê na nossa publicação, as nossas reuniões de base, né? O mutirão sindical ele é realizado desde o ano passado, a partir de uma orientação que a gente teve dentro do nosso Enfoque, que é uma escola de formação política sindical. Aí a gente já fez no Agreste, já fez no Sertão, a gente já tinha tirado esse caminhamento para fazer na Mata, e o primeiro que a gente fez na Mata foi aqui no município de Lagoa do Itaenga. Quando teve um momento que eu estava terminando o curso, eu e a Maria José, aí surgiu a ideia da gente fazer um mutirão. Aí tinha vários sindicatos da Mata, aí perguntava onde é que a gente faz, aí houve um silêncio, eu disse, não, Lagoa do Itaenga, né? É um desafio, uma experiência nova. A diferença, Júlio, é quando você vai para a base, você, o sindicato, a diretoria, não que a gente não leve informação, mas a partir do momento, quando você faz esse mutirão com mais pessoas, que daí a FETAP está aqui, representado pelos diretores, pela assessoria, vem um sindicato de fora, isso ganha mais peso. Tem os parceiros aqui do município, isso ganha mais peso, se fortalece mais, e as pessoas também se sentem que a causa de Lagoa do Itaenga é a causa de Vicência, e a FETAP também quer se fazer cada vez mais presente na base. E esse mutirão foi uma forma que a gente encontrou. Claro, tem outras ações que a gente desenvolve mais junto com a FETAP, e a importância de os sindicatos saber a importância da nossa federação estadual. Eu sempre tenho dito isso. O sindicato só ele não chega a lugar nenhum. Mas quando eu estou junto com a FETAP, estou junto com a CONTAG, que é a nossa federação nacional, eu já me fortaleço. E essa vinda da FETAP para Lagoa do Itaenga nesse de ontem e hoje, é assim, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, não que são, às vezes, sempre vem um ou outro, mas na comunidade mesmo, porta a porta, nesse coisa assim, vai ser uma coisa que os trabalhadores e as trabalhadoras, hoje a gente já ouviu ele falar, com uma coisa diferenciada, e a gente sabe que está acertando, e discutir tema,
falar sobre Pronaf, falar sobre políticas públicas que a gente faz e conquista para o trabalhador e a trabalhadora. O momento é mesmo de dialogar e conversar e ver no que a gente pode contribuir para o fortalecimento do homem e a mulher do campo. Estamos também com Cícera, né? Que representa a FETAP, né? Já tivemos algumas experiências de outros membros da FETAP aqui na nossa rádio, o caso também do recém-deputado, né? Deputado Doriel Barros, né? Qual foi o outro, meu? Paulo Roberto também veio aqui e tivemos uma resposta muito boa, não foi, Cícera? Em relação aí o trabalhador agora sendo representado por um deputado que veio da base do trabalhador aqui em Pernambuco. Precisamos, Luiz, mais uma vez vou cobrar você que ele veio aqui, pegou o voto do povo e precisa reencontrar com o povo de Lagoa de Itaenga, o Doriel Barros, né? Mas, Cícera, qual tem sido aí a sua participação na FETAP, para que as pessoas possam entender essa linguagem? O que representa a FETAP em Pernambuco? Você mesmo, por exemplo, faz quanto tempo que está também representando essa entidade tão importante para a classe trabalhadora rural do estado de Pernambuco? Boa tarde. Boa tarde, Júnior, filho. Boa tarde, os ouvintes e as ouvintes desse programa. Itaenga Notícias, é um prazer, nesse momento, estarmos dialogando, trazendo notícias que vai nos ajudar nesse processo de informação aqui nesse município. Bom, a nossa FETAP, ela tem atuação nas 3 regiões de Pernambuco, Júnior, e está em torno de 179 sindicatos filiados, uma existência de 57 anos, que tem nosso estado, e também tem as lutas, né, que são várias bandeiras de luta pelos direitos da classe trabalhadora da agricultura familiar e assalariados e assalariadas rurais, até recentemente, que assalariados rurais hoje estão na FETAEP, que já se torna outra federação, que seria assalariados e assalariadas rurais, que foi o ano passado, a gente fez esse processo de dissociação e reorganização sindical na região da Mata, região de Petrolina, pelos assalariados rurais. A nossa FETAP construiu isso junto. E, na verdade, quando você nos pergunta, né, o que a FETAP faz e constrói, e ter também, hoje, o segundo deputado eleito agricultor familiar, que é o Doriel Barros, numa construção não só da FETAP, mas uma construção da classe trabalhadora em nosso estado. O Doriel é o segundo, porque o primeiro foi o Manuel Santos, e nós tivemos outras lutas também de candidaturas pela FETAP, como Euclides Nascimento, Georgina, que se candidataram, né? E aí a gente foi tentando essas candidaturas vindo mais do campo rural. E, na verdade, o mundo da política partidária, ela é do povo, ela é da classe trabalhadora, mas a nossa cultura, ela nos trouxe, nos deu muito mais uma linha, um foco de quem tinha que estar nesses espaços, seria o médico, ou a classe média, alta, ou o cineiro, né? Ou alguém que tem bens. Então, isso foi uma cultura criada em nosso país, e aqui no Nordeste, né, o coronelismo nos anos passados também contribuiu para que a classe trabalhadora não ficasse muito nesses espaços. Onde poucos têm representado o trabalhador, né? Então, aquela história quando a gente, se você, é o que a gente sempre fala aqui, se você gosta de política, muito bem, mas se você colaborar de uma forma direta da política, você fará a diferença, você vai deixar de eleger justamente pessoas que não têm interesse nenhum com a própria sociedade. Com certeza, Júnior. E, na verdade, rádios, eles são instrumentos da informação, né, que levam às pessoas informações que são boas ou não, e aí a gente tem que fazer a análise do que chega para a gente nos meios de comunicações. Então, eu quero agradecer muito a essa rádio em ter um programa quanto esse, ter informações muito boas. Eu sei que você sempre tem um programa quanto esse, que as pessoas fiquem informadas. E a política, ela é de todos e todas, né? Então, tudo é política em nossa vida, inclusive para se alimentar, para ter a saúde, para ter a educação. Nós dependemos de um processo político, seja econômico, seja de educação, seja de saúde. Todos nós precisamos da política para viver, inclusive uma política de nascimento das pessoas, né? Se o pai e a mãe decidiram que eu nasço ou não nasço, já foi uma política que eles decidiram entre a família. Então, tudo gira em torno disso. Inclusive, o Papa disse isso recentemente, né? Vários pastores também têm uma visão disso, das igrejas, né? Ou até estudiosos, filósofos que pensam, né, numa linha de ciências políticas, de que a construção política quem faz é as pessoas. Então, por isso, de um programa quanto esse, para a gente estar
nos informando, né, e formando para que as pessoas estejam bem informadas na hora das maiores decisões do rumo do seu município, da comunidade, do bairro, do rumo do seu país, do seu estado onde vive. Qual tem sido a sua experiência durante esse tempo que esteve aqui presente, junto com a sua equipe, junto com o representante do Sindicato dos Assalariados de Lagoa de Itaenga, da Agricultura Familiar, nosso amigo Luiz Damião? Bom, a experiência tem sido muito importante, porque o mutirão sindical ele tem um significado grande na vida das pessoas. O povo, por exemplo, parou Isso. mesmo para ouvir vocês? Com certeza. Para tirar dúvida? Nós visitamos 230 famílias nesses dias que tivemos aqui, junto com o Damião, Luiz Damião e a equipe do sindicato. Nós fizemos casa a casa, sentamos, conversamos, tomamos café, mas o que tem sentido com isso? O sentido é ouvir o que as pessoas têm de necessidade na vida delas. O sindicato ele existe para buscar o direito das pessoas e esses direitos serem garantidos, não pelo sindicato, mas garantido por a política social que vem do município, que vem do estado de Pernambuco e que vem do estado brasileiro. Então, o momento em que vivemos, ele não só agora, mas todos os momentos que existem, onde tem uma associação, onde tem um sindicato, ele é para estar atento a isso. E a FETAP, no longo desses seus 57 anos, ela tem feito esse papel de estar junto à sua base, à sua comunidade, construindo ideias, políticas, diretrizes, para levar para o estado de Pernambuco, para o Brasil, para que essas ideias elas se tornem políticas públicas. Então, precisamos ouvir a base, mas precisamos também formar essa base com consciência política, para, na hora das decisões políticas, elas saberem tomar e ter um sindicato forte. E ter um representante forte na associação, no bairro comunitário, na sua igreja, porque em todos os lugares tem as pessoas que seguem o caminho que tem que ser seguido, mas também tem as que desviam para o individualismo. Por isso que o Brasil está vivendo um retrocesso de muita perca de direito, porque está indo por um caminho de dispersão das pessoas, né? De um caminho onde o governo diz que sindicato não presta, porque ele quer que nós se disperse e quer que nós se divida. E nós estamos aí na contramão do que o governo quer que as pessoas sejam, que o governo diz que não tem sindicato, não existe. Como é que não existe sindicato se existem as pessoas? Como é que não existe movimento social se existem as pessoas? Então, é contraditório. Por isso que a gente tem que estar sempre junto às pessoas, independente de seu partido, independente de sua igreja, independente de sua cor, estamos juntos e juntas, porque só a união, ela quebra qualquer retrocesso de um país ou de um município. É o que eu tenho sempre levantado aqui também, que a gente tem visto que, voltando para a política, que temos ali a região metropolitana do Recife, temos a região da Zona da Mata, Agreste e Sertão, e você vê que nós moramos aqui, né, na Zona da Mata, e essa união, esse desenvolvimento, quase a gente não vê um desenvolvimento de uma região tão próxima à região metropolitana. Por que isso acontece? Porque justamente não há uma união política. Porque se, primeiro, o próprio cidadão, ele exigir que haja uma união política entre os seus representantes, eu acho que haveria uma mudança melhor, a melhoria de vida. E vocês, por exemplo, têm notado que o trabalhador ele está mais unido ou ele está distante um dos outros? Olha, na verdade, o momento é de nos unir mais ainda. Agora, o que nos faz desunião das pessoas é quando falta segurança, é quando falta saúde, é quando falta educação. As pessoas ficam perdidas. No que ficam perdidas, facilita para quem explora mais, facilita para quem tem o dinheiro na mão, facilita para que quem se beneficie não seja a maioria da população. Porque é que nós estamos vivendo uma retirada de direitos, inclusive de mexida na Constituição brasileira. Qual o motivo disso? Por quê? Porque nosso povo, ele na hora de escolher os representantes que vai representar a política lá em Brasília, ou aqui no estado de Pernambuco, ou na Câmara de Vereador, tem que escolher pessoas que tenham a consciência do que nós temos de direito hoje e que tenham a consciência do que precisamos daqui para frente. Então, se a gente vinha tendo, como que na região da Mata, por exemplo, nós estamos vivendo um processo nessa região da economia cair
porque quebrou muitas usinas, entende? Mas os políticos que estão sendo eleitos na região da Mata, eles estão vendo esse problema de perca de renda das pessoas, da maioria da população, de perca de emprego, que não tem usina, a usina fecharam, a maioria estão falidas. Esses políticos que estão, eles são vindo das usinas dessa região, ou eles são políticos de onde vieram? Como é que eles refletem sobre esse processo econômico dessa região que está todo esfacelado, que está o povo precisando de emprego? O desemprego aumentou. Então, esses políticos que foram eleitos por a gente pensam nessa questão do desemprego na região da Mata, vendo a questão da agricultura familiar, a questão do assalariado e assalariada rural, como é que está essa situação? Então, com isso, se nós escolhemos os políticos e não pensar assim, significa que os políticos que forem eleitos, eles vão para lá, para Brasília, votar em muito mais desemprego, votar em muito mais concentração de renda nos que já estão lá e vão mais eleger prefeitos, prefeituras que concentrem renda. Porque há um exemplo da reforma da Previdência. Os deputados que votarem a favor da reforma vão receber 40 milhões de emendas, certo? Então, esses 40 milhões vão para onde? Vem para o município através de convencer um vereador, para na próxima eleição esse vereador ser eleito, através dessa emenda que aquele recebeu, que é do lado do governo, para tirar o direito na Previdência. A Previdência hoje, ela é pública, mas o que está na reforma é torná-la privada. Então, que político foi esse que a gente elegeu? Tanto do governo federal como os deputados. Os de Pernambuco todos estão contra ou a favor, os deputados federais, os senadores estão contra ou a favor dessas reformas. Então, essa reflexão tem que ser feita pela população e saber escolher quem nos representa. Isso chama-se consciência política. E consciência política, quando a gente vive bem e tem educação pública e o Estado garante isso. A Constituição diz isso, brasileira. Mas do jeito que está, a nossa Constituição vai ser mexida em muita coisa que tem garantida hoje, e nós não vamos ter o Estado garantindo as políticas públicas sociais em nosso país e vai torná-lo privatizações e muitas empresas privadas tomando conta do nosso país. Ô Luiz Damião, para a gente não ficar, digamos que deselegantes, né, porque falou aqui a Cícera, você faça a questão também de apresentar os demais, né? Se assim desejarem falar também, está na conversa, apresente aí os demais que estão aqui no estúdio, acompanhando de camarote o programa Itaenga Notícias. Está no ar já. Na verdade, a gente está aqui com Jailma, né, que já tinha cumprimentado. Jailma é assessora do Polo da Mata Norte, é responsável. A gente tem Jailma aí, né, carinhosamente, a gente chama de mãe, de madrinha, porque sempre quando o sindicato está precisando de alguma coisa, aí a gente chama ela para vir nos dar um reforço, está mais próximo do sindicato. Mário João aqui, da cidade aqui de Nazaré, mas também é assessora aqui da presidenta da FETAP, né? Esqueço teu nome toda vez. Esse é assessor de comunicação, né? Além de outras pessoas que estavam junto com a gente. Só retificando essa questão de Doriel, Doriel esteve aqui em dezembro do ano passado. Ele está devendo, viu? Agora só está devendo ao povo de Lagoa do Itaenga. Eu quero ele aqui, para a gente discutir o que ele tem feito para a população que pôde o eleger. Exatamente. Deixa eu ver esse tanto ele para ver. Com o Carlos Velho já tem feito isso, a gente vai reforçar o convite e a gente possivelmente... a gente está confirmando com ele se na próxima quinta-feira que a gente está realizando uma audiência pública aqui na Câmara na Câmara de Vereadores, a partir da 1h da tarde. Hoje a gente já fez o convite à população, vai estar carro de som, vai estar divulgando na rádio, e a gente está esperando assim, uma confirmação dele, né, porque aí ele está como hoje presidente da Comissão Parlamentar da Assembleia Legislativa contra a reforma da Previdência, e a gente está solicitando. Se caso ele confirmar, dependendo do horário, a gente pode até pedir que ele venha antes e aqui passe, aqui na rádio, a gente faz uma conversa, e depois a gente daqui já segue para a audiência. Mas assim, não é que eu não esteja fazendo esse convite, mas assim, o nosso deputado Doriel Barro, como você disse, foi o segundo eleito deputado estadual, né, pela primeira vez, pela força do movimento, não só do movimento sindical, mas do movimento social, do sindicato urbano, rural e toda a população, homem e mulher do campo e da cidade. Ele está, assim, numa proporção, assumindo, né, aí a presidência da Comissão da Agricultura Familiar. Essa questão da reforma da Previdência trouxe no último dia 29
trouxe Eduardo Moreira, um economista, e falou muito bem fez uma palestra sobre a questão da reforma da Previdência, o impacto da reforma da Previdência, mas assim, ele não teve aqui bem recente, na Dia dos Trabalhadores, estava em Bom Jardim, foi para Itaquitinga, né? Tem uma agenda para estar com ele esses dias aí, e eu tenho uma demanda aqui do Lago Itaenga para Doviel, e com certeza ele vai estar presente aqui com você na rádio, tanto o Carlos Vera também. Estou fazendo esse convite, e assim que tiver, você sabe, eu mando a comunicação para você, a gente agenda, e a gente bate um papo aqui, com certeza a gente vai poder estar construindo esse processo junto. A nossa amiga Cícera, ela tocou num ponto importante, que foi justamente de usinas que estão aí cada vez mais, né, abrindo falência, enfrentando muitos desafios, muitas dificuldades financeiras. Luiz Damião, que é um sindicalista já de muitos anos também, ele hoje representa também o próprio agricultor familiar. Como você tem visto aí, Luiz Damião, que você vê que a própria usina Petribu já também dedica a sua economia a outras atividades. Temos aí uma área muito grande já sendo plantada com eucalipto. Como você vê o futuro do canavieiro daqui para frente? Olha, vê só, é uma predominação que acontece há mais de 500 anos na nossa região, a monocultura da cana-de-açúcar, a exploração que a gente diz do solo, né? O solo já não está mais aguentando tanto agrotóxico, tanto adubo químico, tanta exploração para que possa produzir, né? E eles estão percebendo isso. Agora, o que muito mais nos preocupa nessa questão da monocultura é porque a gente sabe que a concentração de renda na mão de poucas pessoas traz a desigualdade social para um município. Você tem conhecimento que a gente tem aqui no município, boa parte de cana, da terra de cana, né? E aí tem trabalhador, tem isso, tem aquilo outro, mas a renda é distribuída para todos? Não, fica na mão de uma única família. E às vezes tem até também terras que não são tão produtoras assim da própria cana-de-açúcar, né? Exatamente. Você já imaginou esse mundão de cana sendo na mão da agricultura familiar? Eu tive recentemente fazendo um intercâmbio aqui, como já falei no programa, em Serra Talhada. Fiquei abismado, 25% da população de Serra Talhada ainda está no campo. Aqui na região da gente, na Zona da Mata, ainda é pouco essa produção, né, Luiz Emílio? Ainda é pouco, e muitas vezes as pessoas, por não ter o conhecimento, dizem assim, o sertão é pobre. Não é, a companheira Cícera do sertão, e a riqueza que tem lá, e a pouca chuva que tem, e a nossa chuva aqui ainda está sendo mais, poderia ter sido mais, se essa monocultura não tivesse aí afetado as nossas matas. Mas assim, fui para Triunfo depois, bem próximo, mais gente na zona rural do que na cidade. Aí, quer dizer, para mim, um município desse é um município que tem um desenvolvimento maior, porque a maioria da alimentação de Triunfo é dos próprios agricultores. Aqui não, Júlio. Se você for na feira no sábado, eu tenho certeza, sem medo de errar, 80% da nossa alimentação que é vendida no sábado é colhido na Ceasa. É colhido na Ceasa. E a qualidade desse produto. Imagina se a gente tivesse uma zona rural aqui riquíssima, né? Tem dificuldade ainda para o agricultor, a agricultura familiar? Tem. Mas a gente busca cada vez mais políticas públicas são para manter o homem do campo. Uma coisa que me preocupa nessa questão da companheira Cícera falou, retirada de direito, teve a aprovação da terceirização dos trabalhos, né? E o que eu estou observando, Júlio, como sindicalista, que está havendo muito demissão das usinas. E você tem observado isso também, que muitos trabalhadores estão sendo demitidos. Eu posso estar enganado, mas eu tenho certeza que o objetivo principal na cana-de-açúcar é terceirizar o trabalho. Outro ponto também, Luiz Demendes, aí que a gente tocou no futuro do canavieiro, que você vê que a maioria das pessoas não são escolarizadas, né? Não tem uma qualificação e ficará mais difícil ainda para entrar no mercado, até que ele poderia aumentar sua renda de maneira, se ele um dia sair, né, do próprio sistema canavieiro. Exatamente. Aí a gente tem essa
essa proporção, assim, a agricultura familiar proporcionar isso, para o homem e a mulher do campo, tá buscando a formação através de um curso técnico, os filhos, para estar ajudando o pai no campo, uma diversidade de cultura na propriedade, e assim, essa falta de escolaridade das pessoas, e muitas vezes leva eles para o corte da cana, e pelo que a gente tem verificado já nesse último ano, nessa última safra, houve uma contratação de PVT muito grande aqui na região, para que trabalhador, encontrei mesmo na nossa greve que a gente fez aqui, encontrei ônibus que estava indo para com o PVT de Vicência. Eu digo, qual é a cobertura que vocês estão tendo? Nenhuma. A gente vai porque a gente está precisando, está desempregado. Quer dizer, quando terceiriza o dinheiro, a dificuldade, a desigualdade que acontece no município, leva as pessoas a muitas vezes a submeter-se a emprego difícil, né? A emprego difícil, a emprego sem segurança, a emprego sem proteção ao trabalhador. E aí o sindicato, hoje eu estou na agricultura familiar, mas contribuo muito com os companheiros do assalariado para que a gente esteja sempre vigilante por essa falta de cumprimento que é da nossa convenção coletiva, que é aprovado junto com os representantes das usinas da nossa região, e a gente precisa estar sempre presente para que o trabalhador e a trabalhadora tenham o seu direito garantido, porque a gente está aqui para lutar, para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam prevalecer e ter um trabalho digno. E se essa questão assim de a gente não trabalhar um processo de reintegração e buscar ações, a gente vê que a cidade vai ficar super lotada. A gente vê a questão aqui da violência que já aconteceu há uns anos atrás. Lagoa Taenga ser em primeiro lugar a cidade mais violenta, graças a Deus isso já está diminuindo. A gente quer que cada vez mais a gente traga ação, traga fortalecimento ao homem e à mulher do campo, para que a gente cada vez mais possa fortalecer essa nossa zona rural, esse nosso município. Voltando aqui a nossa amiga Cícera, que Luiz Damião fez aí uma boa observação da sua origem, né, que você é sertaneja. E Luiz Damião falou da sua ida lá para o sertão, observando que as pessoas ali se viram também justamente da agricultura familiar. Parece que nesse ano houve o inverso. Choveu muito mais no sertão do que aqui na zona da mata, né? Mesmo, minha querida Cícera. Mas vocês que representam a FETAP, por exemplo, têm orientado também o próprio trabalhador para procurar outras alternativas de renda, a não ser propriamente um canavial, né? Porque você vê que, como falamos aí, existe aí a cana-de-açúcar, mas o dinheiro pago ao próprio trabalhador ainda é pouco, porque o trabalho é grande, né? Você passar o dia quase todo no sol quente, quando chega no final do mês ou no final da quinzena, o dinheiro não é aquele dinheiro como deveria ser. Pois é, Júnior, e eu sertaneja e me sinto pernambucana, né? Sou de uma região e nós estamos no sindicalismo no estado todo, então me sinto as 3 regiões com a grande identidade do sertão. Eu moro em um assentamento, sou assentada, uma região muito sequeira, pouca água, e sei da dificuldade. E vindo para a mata, tem uma grande diferença, né? Do solo, o clima, as chuvas. Então, tem uma diferença aí, claro, que com os 7 anos agora, nos últimos 7 anos, tivemos secas nas 3 regiões, mas aqui a umidade, a chuva vem mais por causa do mar, e o sertão ele sofre mais com a falta de chuva, né? Mas, vendo a diversidade de produção, como você pergunta, e o que a FETAP tem feito, nos últimos anos, você também perguntou antes, as formas de se organizar da classe trabalhadora, e nos últimos anos nós tivemos muita oportunidade de acesso a algumas políticas públicas e também de perca de algumas. Só que isso, quando a gente tem uma grande dificuldade com as secas, os agricultores, as agricultoras, têm uma forma muito de ser criativa, e diversifica a sua produção. E diversificar durante a seca é muito difícil. Por quê? Porque na seca nós não temos como plantar milho, feijão, e mandioca planta pouco. Mas por que nós diversificamos? Aí eu vou dizer como. Nos últimos anos, nós tivemos uma política pública social que chamou 1 milhão de cisternas na região. Essa cisterna levou para cada família duas cisternas. A que é 16 mil litros e a outra de 60 mil litros d'água.
E nós pegamos essas águas, guardadas de pouca chuva que chegou, diversificamos a produção com hortas de quintais, plantamos a horta, plantamos o feijão de comer todo dia, o milho, a macaxeira, com essa pouca água. E eu estou me referindo não só ao sertão, eu estou me referindo ao agreste pernambucano do Nordeste também, e do semiárido brasileiro, que pega Minas Gerais também. Então, isso fez com que essas últimas secas, nós pudemos diversificar a produção, plantar outras também, batata, plantar frutas também com pouca água, fruta que dá, e criar pequenos animais. Porque a região nossa, ela não é uma região de criar rebanhos de gados, né, de vaca, de boi, para o abate, nesse momento de seca grande, a não ser aqui na mata que possa aí conciliar também, mesmo agredindo o meio ambiente com grandes animais. Então, assim, a agricultura familiar, ela hoje, no Brasil, é 70% da alimentação brasileira. O que nós comemos na mesa de cada um de nós, maioria de 70% vem da agricultura familiar, em qualquer região do Brasil. Então, assim, se nós somos isso, quem mais está cuidando de uma alimentação boa, sem veneno, sem agrotóxico, e ver onde plantar e como cuidar com carinho e amor, é a agricultura familiar. Então, essa agricultura familiar hoje, ela está sendo também penalizada porque está faltando muita política pública de investimento de Estado, porque não é só nós, por si só, um agricultor que foi desempregado do assalariado rural, que vai, por ele em si, ter a consciência de que aqui onde tem uma massa falida, aquela terra vai ser dele, vai passar para ele pelo processo de reforma agrária. Mas ele tem uma cultura de só plantar cana. Então, ele tem uma consciência de que plantar feijão, milho, com a água da região que tem aqui, tem que ter a água. Por exemplo, se o rio não tem água perene todo ano, como é que vai ter água num poço? Aí esse agricultor que era sem terra, vai para a terra e tem condição de fazer um poço, não precisa de quê? De investimentos, de políticas de Estado. E política de Estado é investida pelo município, é investida pelo Estado de Pernambuco, pelo Brasil. Então tem que ter política pública para que se tenha investimento e essas pessoas tenham muito mais uma alimentação saudável e nós possamos ter saúde boa. Aí nós vamos ter um nível de educação melhor, porque eu comendo bem, me alimentando bem, eu vou buscar que o prefeito tenha uma escola em minha comunidade, tenha um posto de saúde. Então, assim, cresce todo mundo com uma boa alimentação, uma boa saúde. Ô Luiz Damião, a gente está aqui quase acabando aqui a nossa conversa, porque já tem um bloco de apoio, tem aqui um sorteiozinho também. Eu quero que você faça aí, né, a sua despedida e passando também o que você pôde tirar de bem positivo, né, desse mutirão, desse sindicato, mutirão sindical, né, que veio através da FETAP aqui para o povo de Lagoa do Paim. Faça um resumo aí, dizendo do seu sentimento e agradecemos de coração também. Daqui a pouco Cícera também faz aí o seu agradecimento, porque quando o assunto é gostoso de se discutir, né, o tempo parece que ele não é muito confiável, ele não é muito amigo. Bem, Júlio, eu posso tirar de lições, Júlio, que mutirões vem de uma palavra de coletividade, de união, de fortalecimento. O que eu tiro hoje é assim, que hoje a gente está mais fortalecido, né? A gente está mais fortalecido, a base está se sentindo mais valorizada porque a gente foi lá, visitou, porque assim, é tão bom quando se recebe uma visita, imagine, né? Aí os agricultores, a gente sempre está com o propósito de fazer nos outros sindicatos, por isso que os outros sindicatos de Vicença, de Carpina, Nazaré, Paudalho, vieram para ter como referência o primeiro da Mata Norte de Lagoa do Paim, para também a gente se somar a eles no próximo que vai ter na região e a gente se fortalecer. Eu acho assim, Júlio, que você tem que cuidar do seu povo, daquilo que você representa, né? Eu tive ouvindo uma entrevista sua aqui, acho que você estava falando sobre como é que você visita a sua base, como você vai buscar aqueles povos que você foi há pouco tempo atrás pedir o voto, né? Eu sempre digo assim, eu acho que a gente precisa visitar mais, a gente precisa estar na base, principalmente os representantes, não só o sindicato, mas o legislativo, o executivo também precisa estar na base, porque a gente se fortalece mais, porque o povo precisa, a gente precisa que represente esse povo, a gente precisa ouvir essa população, e em cima do escutar ele, a gente vai começando a tomar ações que possa fortalecer.
Aí assim, eu me saí com certeza, a população que teve hoje, uma sexta-feira, no sindicato, saiu mais fortalecido, mais consciente da importância do sindicato, e eu só tenho mesmo a agradecer, e agradecer também a você a oportunidade, a todos os companheiros e companheiras que nos apoiaram nesse processo, e vamos estar sempre aí na luta. E lembrando mais uma vez a toda a população, e não é só a população rural não, é os professores, é os representantes da igreja, é o representante, os vereadores, a gestão municipal, se puder trazer os vereadores que escolheram os seus deputados federais, porque hoje em Pernambuco, só 9 deputados federais que disseram que é contra a reforma da Previdência. E a gente quer saber os demais, qual é a opinião dele, qual é a situação dele, porque a gente do movimento está fazendo essa divulgação. E convidar todo mundo para a nossa audiência pública na quinta-feira, a partir da 1h da tarde, na Câmara de Vereadores, para a gente trazer, vai vir as pessoas da FETAP também, para expor a questão da reforma da Previdência e a gente lutar aquela Câmara de Vereadores. Um forte abraço a todos que estão aqui, a Cícera, os companheiros, e a você, Júlio Filho, por essa oportunidade. Cícera, quando vocês voltarem em Lagoa de Itaenga, não esqueçam, né, que esse programa, a nossa Rádio Itaenga FM, estará sempre à disposição de vocês. O que for bom, eu defendo sempre, o que for bom para a comunidade, para os habitantes de Lagoa de Itaenga, venha para cá que será bem recebido, porque nós devemos conscientizar o povo sobre seus direitos e deveres. Obrigado, Júnior. Nós que agradecemos, né? E a você por ser um grande comunicador desse município, tem levado boas informações à população. Estamos à disposição e pode ter certeza, a gente estando por aqui, o sindicato também com o Luiz Damião, a gente vai estar sempre participando com vocês para que a população busque seus direitos cada dia mais para viver melhor. Olha, eu gostei da conversa, né? Gostei aqui da companhia de cada um e espero que as pessoas se conscientizem de que o rádio não é para provocar conflito, não é para provocar guerra, e sim proporcionar bons debates, né? Falando de educação, de cultura, de trabalho e assim sucessivamente, porque principalmente o rádio comunitário. O rádio comunitário tem um papel muito mais importante do que muita gente imagina. É isso que nós estamos fazendo aqui há 12 anos já, através da Rádio Itaenga FM. Vamos aqui a um pequeno bloco de apoios culturais. Daqui a pouco estaremos de volta pela sua Itaenga FM. Atenção, amiga dona de casa, o melhor lugar para você fazer as suas compras é no Mercadinho da Economia.